Dando prosseguimento, falemos sobre os moráveis. Estamos agora, então, entrando na página 203 da nossa apostila. Vamos levar aqui em consideração que, quando fala sobre os moráveis, que são os líderes de um avivamento que se inicia no ano de 1727, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo da página 203 não se refere aos moráveis diretamente, mas faz uma retrospectiva falando sobre a história da igreja. Então, para que a gente possa pegar no pique dos morávios ou moravianos, também é correto falar, convido a você que venha junto comigo para a página 204. Aqui na página 204 vai falar sobre um grupo de irmãos que começa a orar, a buscar a Deus numa região chamada de... Desculpe, gente, me perdi aqui. Vamos ler, para ver se eu esqueci o nome da região. No dia 5 de agosto de 1724, alguns irmãos passaram a noite toda em oração. Isso os levou, a firmar uma aliança fraternal a fim de procurar enfatizar os pontos em que concordassem e não salientar as suas diferenças. Todos os membros da comunidade firmaram o comprometer-se a obedecer os estatutos da referida aliança. E essa aliança que eles vão fazer de compromisso, de buscar a Deus, de comunhão, de espiritualidade, um trecho desse compromisso que foi redigido consta aqui. Está descrito e apresentado. Eu esqueci de citar, a localidade onde se encontravam essas pessoas. Eu marquei, mas eu acabei me perdendo aqui no texto. Então, vamos dar prosseguimento. E nós vamos encontrar as origens deles que falam nessa apostila. Aqui estamos na página 204, tá? Acompanhe comigo. Então, eu li o terceiro parágrafo, falei aqui sobre o quarto parágrafo, sobre o compromisso que eles vão estabelecer de oração e busca da palavra. E no quinto parágrafo, aqui fala mais sobre essa reunião. Eles começaram o movimento de oração da meia-noite até a outra meia-noite, repartindo as 24 horas entre eles. Outros foram acrescentados a este grupo, passaram a contar com 77 pessoas. As crianças vieram também e viveram também um tempo de avivamento do Espírito Santo. E havia um grupo de oração de crianças também. Um movimento de derramamento do Espírito Santo sobre a congregação reunida naquela ocasião. O interessante aqui que esse texto, quando faz referência ao grupo dos moravianos, chama-nos a atenção para o quê? Que a missão precisa ser acompanhada de outros elementos para que ela se dê. E um deles é a oração, a palavra e a busca da comunhão com o nosso próximo, com os nossos irmãos na igreja onde nós estamos envolvidos. E a partir dessa busca espiritual, o Senhor ia acrescentando a eles aqueles que haviam de ser salvos, porque começa a haver um tempo de restauração, de libertação e cura, de avivamento espiritual. E na quantidade dessa reflexão, passamos para a página 205, aonde vai aparecer, ainda falando sobre os moráveis, a figura de John Wesley. Quem é John Wesley? John Wesley é um homem também do século XVIII, da igreja anglicana na Inglaterra,
que vai conhecer os morávios e que vai ter um despertamento espiritual, e a partir daí surgirá a igreja metodista. A igreja metodista que começa na Inglaterra, vai aos Estados Unidos para só então depois chegar no Brasil. Vamos a algumas características dos morávios. Morávios, eu quero salientar apenas 2 pontos aqui da página 205, que fala que eles consideravam o serviço a Deus como o único motivo da vida e faziam todas as demais coisas ocuparem um plano de segunda importância. A fé cultivada e fortalecida diariamente pela comunhão na palavra, nos cânticos e na oração, como alvo das suas vidas. Hoje, talvez, em muitas situações, a gente vê a igreja cristã envolvida na mídia, né? Tem muita coisa boa acontecendo na igreja. Mas, infelizmente, às vezes a gente pode observar pessoas, homens e mulheres se dizendo ser de Deus, envolvidos em graves denúncias com relação a escândalos e muitas delas até comprovadas. Homens que um dia começaram uma bela caminhada, mas hoje parece que por uma apostasia espiritual, se nós levarmos em consideração as denúncias feitas a essas pessoas. E o que a palavra de Deus nos indica, nos mostra, Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. O fato é que nenhum homem, por mais que queira, por mais que tenha boa vontade de fazer a obra de Deus, se ele não tiver um tempo de comunhão, de oração, ele pode comprometer a missão e a visão de Deus para a vida dele. E eu me incluo nesses. Às vezes uma pessoa começa muito bem, ganhando vidas para Jesus, como de repente ela está fazendo coisas piores do que aquelas pessoas que ele evangelizou. Mas por que isso ocorre? Isso justamente ocorre por isso. Porque à medida que a gente vive uma vida de atividades, ainda que essas atividades sejam missionárias, ainda que seja espalhando o evangelho, mas quando nós não temos tempo com Deus, não conseguimos priorizar isso acima das nossas agendas e compromissos ministeriais, sem querer, o fogo de Deus em nossa vida se apaga e nós somos tentados a vivenciar aquilo que nós outrora uma vez condenamos. Porque o que fortaleceu essas pessoas para que elas pudessem, que a gente lê sobre os moráveis, fica até de queixo caído. Falei, nossa, que pessoas extraordinárias, quem dera essas pessoas estivessem no nosso tempo. Só que essas pessoas estão no nosso tempo. E Deus quer nos aperfeiçoar para que nós possamos também manifestar a sua glória no meio desta geração. Eu gosto muito de história, gosto muito de identificar, conhecer um passado que eu não vivi. Só que ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu creio que a bênção de Deus para minha vida, eu sei que eu não devo viver de passados. Eu sei que eu preciso a cada dia construir uma história com Deus e para Deus. Deixa eu trazer aqui a referência, que eu falei para vocês que iriam encontrar o texto onde falava, né, qual era a origem dos morávios. Na página 204, aqui fala. Este grupo vai surgir na Alemanha e vai ser conhecida como morávios ou moravianos, porque parte deles saíram da província da Morávia, na Tchecoslováquia. Então, a origem desse movimento alemão, e ele vai se expandir por parte da Europa a chegar na Inglaterra. E ali nós vamos ter um grupo de irmãos morávios vivendo a experiência cristã. Eles não têm necessariamente a preocupação, o cerne da preocupação deles não é abrir uma grande igreja, fundar um movimento religioso, mas viver uma vida espiritual. E, consequentemente, né, a gente acaba se identificando com as pessoas daquela época, né, que tiveram uma experiência com Deus a partir
do testemunho cristão desses homens, acabaram se agregando, eles crescendo, esse grupo vai crescendo, se expandindo, e eles vão chegar nos Estados Unidos. Esse contexto de Estados Unidos que nós temos nesse momento, também continuou falando do século XVIII, 1700 e Guaraná de rolha, até que um dia, um grupo de moravianos voltando dos Estados Unidos, tem um senhor nesse barco, que está saindo dos Estados Unidos e voltando para a Inglaterra. Esse senhor é John Wesley. Quem é John Wesley? John Wesley é um sacerdote da igreja anglicana na Inglaterra, que sente o desejo de fazer uma obra missionária nos Estados Unidos. Ele era um homem que acreditava em Deus, um homem que gostava muito de ação social, um homem que tinha comunhão com o Espírito e que foi para fazer missões. Só que ao chegar lá, ele se decepcionou. Wesley, ele consegue desenvolver um trabalho, ele tem um grupo de pessoas que ele está assistindo realmente, só que ele vai ter alguns problemas e alguns aborrecimentos lá. E no final, ele vai considerar que o saldo do trabalho missionário dele não foi positivo. De certa forma, ele não vai conseguir consolidar muitas pessoas e ele vai dizer que o trabalho dele na Geórgia, que foi o estado norte-americano que ele vai se dirigir, ele vai dizer que foi um fracasso. Então, ao retornar para a Inglaterra, ele está dentro de um navio e ali os moravos estão ali. De repente, uma terrível tempestade começa a assolar o navio e o Wesley teve medo de morrer. Só que os moravos tinham ali um grupo de homens, mulheres e crianças. Os moravos não ficaram com medo, continuaram louvando, orando e cantando. E ele, como um sacerdote, um homem de Deus, vira para o líder daquele grupo e fala: por que vocês não têm medo? Aí eles falam assim: porque nós temos a paz e a convicção da nossa salvação, que se nós morremos aqui, iremos reinar com Deus no céu. De repente, o Wesley fez um exame de consciência, ele olhou para dentro de si, nada mais, e percebeu que ele não tinha certeza da salvação, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um pregador. A vantagem de observar o reformador John Wesley é que tudo que acontecia na vida dele, ele escrevia num diário. Então, grande parte da sua vida tem os registros escritos de próprio punho, então é de certa forma bem fácil se identificar os detalhes, né, da vida desse homem. Então, ele pensou e falou assim: poxa vida, eu não tenho certeza da salvação, porque como o ser humano ele era falho, e ele vai se questionar. A partir daí, quando ele chega na Inglaterra, ele passa a fazer mais amizade com os moravos, começa a andar com eles, ouvindo mais as suas ideias, e até que no dia 24 de maio de 1738, Wesley estava em casa, e aí convidaram ele para uma oração dirigida numa residência por este grupo, e ele não estava muito animado para ir, mas ele foi assim mesmo. Chegou ali, Wesley conta que, ao ouvir as palavras do pregador e o texto bíblico, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. E naquele momento ele teve convicção que os seus pecados haviam sido perdoados. Só que um homem que já fazia ação social, já pregava o evangelho dentro do templo, ele começou a viver de forma extraordinária uma experiência que fazia com que a sua pregação tivesse mais efeito. Ele começou a ganhar muitas pessoas, pessoas humildes, pessoas empobrecidas para o reino de Deus. Começou a levar essas pessoas para a igreja, e a igreja que ele frequentava começou a ter um pouco de dificuldade com aquele monte de pessoas empobrecidas, e
E Wesley começou a pregar sobre arrependimento de pecados, começou a pregar mais sobre conversão, uma vida transformada, e a sua pregação começou a desagradar não apenas os membros da igreja que ele era líder, mas onde quer que ele pudesse ir, nas igrejas da sua denominação, ele não era bem visto. Por fim, Wesley foi convidado a se retirar. E aí ele vai dizer, bom, já que eu não posso pregar na igreja, o mundo é minha paróquia. E no ato de santa rebeldia, se é que existe isso, ele vai ao cemitério, sobe no túmulo do seu pai, onde tem algumas pessoas passando e saindo de um sepultamento e começa a pregoar o evangelho na rua, no cemitério, né? Com mais vigor, ele irá para as praças, que outrora, essa igreja mais tradicional não entendia pregação na rua, na cabeça deles não cabia. O lugar de pregar a palavra era na igreja. Só que você vai ver também entre os moráveis pregações ao ar livre. Wesley vai começar a se movimentar pelo ar livre. Wesley vai começar a ir para as minas de carvão. Perdão, eu não sei se ele vai para as minas de carvão antes ou depois de que ele é expulso. Mas ele passa aí às 5 horas da manhã, que é a hora que os trabalhadores estão indo para o serviço. O Wesley vai para a porta um pouco antes para não atrapalhar o serviço deles e começa a pregar o evangelho. Tudo isso também incentivado pela experiência, pelo testemunho desses meninos e meninas, desses homens, dessas mulheres, chamados moravianos. Como Wesley fica sem espaço de se reunir, né? Começa a se reunir em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, para ficar mais fresquinho. Chega um ponto que ele começa a ser obrigado a construir um espaço físico para agregar pessoas. E aí nasce o que vamos primeiro chamar de movimento metodista. Por que metodista? Metodista é um nome como se fosse um deboche. Essa é a palavra. Porque o povo que participava das reuniões do Sr. Wesley, eles tinham um horário, porque Wesley era muito metódico. Ele tinha um horário para tudo. A vida dele era regrada. E para a nossa cultura, ainda mais aqui no Brasil, ele era bem quadradinho no tocante a compromissos, especialmente a obra de Deus. E aí, o que se podia notar? Que todos os dias, tantos minutos antes do culto começar, aquele irmão metodista saía de casa para não chegar atrasado na reunião. E aí, começava o seu povo a dizer, lá vão os metódicos, que leem a Bíblia todo dia, que oram todo dia e que passam todo dia no mesmo horário para ir para o culto e que o culto acaba sempre no mesmo horário e lá vão eles embora para casa. Como escárnio no início, esse povo começou a achar interessante ser chamado de metodista, de metódico. E o Wesley vai abraçar essa alcunha e vai dizer, realmente, nós metodistas, e aí surgiu a igreja metodista. Bom, eu particularmente, sei um pouco sobre essa história, porque eu sou da igreja metodista desde criança. Então, eu tenho uma breve experiência com essa história e é uma história que muito me encanta. Só que o Wesley, ele não é fruto, ele é resultado, sim. A vida dele, de oração, de pregação, ele impactou, influenciou o seu país. Só que ele faz parte de um conjunto de, tradicionalmente se conta a história de um grupo que orou 100 anos pela Inglaterra, bem antes de Wesley. Depois nós temos os moráveis, um povo que buscava Deus, e através dele Deus fez grandes maravilhas. Na sequência nós temos John Wesley, que também contribuiu muito para a obra de Deus. Mas junto desses homens tiveram outros homens e outras mulheres que contribuíram para esta obra de restauração missionária.
Quem sabe Deus está chamando você para ser um grande nome dessa geração. Ou talvez não. Quem sabe você é aquela pessoa que vai contribuir para que outros possam ser usados com poder e glória. Eu peço a Deus que me dê um coração suficientemente apto para poder ser uma incentivadora das pessoas e não uma pessoa egoísta que quer puxar tapete. Essa é a minha oração, isso que eu peço a Deus. E não sabemos, né? O que Deus ainda há de fazer na sua vida, na minha vida, através do poder de Deus, através da oração. Então, amados e amadas, não basta ter boa vontade, tem que ter uma busca espiritual para que o fogo de Deus venha continuar queimando os nossos corações, independente das nossas denominações. Bom, falei um pouquinho sobre o Wesley na página 206. Na página 206, acima, nós temos Martinho Lutero. Lutero vai surgir bem antes de Wesley. A experiência de Wesley, que dá início ao movimento metodista, é em 1836. Martinho Lutero vai ter uma experiência fortíssima com Deus em 1700. Conhecem? Então vamos relembrar só um pouquinho sobre a história dele. Lutero é um advogado que decide se tornar monge no século me fugiu o século, no século XVI. E ali, alguma coisa vai ficando estranha nele. E ele vai começar a ver a Igreja Católica de maneira diferente, porque ele é um sacerdote originalmente católico. Aquele estilo de pregação, aquele estilo de doutrina, aqueles dogmas, começaram a incomodar ele como se houvesse alguma coisa errada. Até que um dia, ao meditar nas Escrituras, ele leu que o justo vive pela fé. A partir daí, ele vai desenvolver 95 itens, que são as 95 teses, de coisas que ele vai achar, que ele vai entender pelo Espírito, que não deveriam acontecer na Igreja Católica. Ele pega aquilo ali, prega na parede de uma das igrejas da sua cidade, e aí o povo começa a ler aquilo, e recentemente, há pouco tempo, nós temos o surgimento, nesse século XVI, da prensa, que seria a Xerox do dia de hoje. A galera vai tirar cópia daquilo ali, começa a espalhar aquelas ideias e comentar um burburinho, todo mundo dizendo, tem um sacerdote questionando a igreja, cai nos ouvidos do Papa, das grandes autoridades, e a partir daí se dá a Reforma Protestante. Lutero não queria sair da Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica se convencesse das suas más práticas. Só que, devido às perseguições e à luta, ele foi obrigado a abdicar daquele espaço. Deus o guardou, Deus o livrou, e a partir daí nasce a primeira dissidência do catolicismo, a primeira igreja protestante. E em seguida, nesse bonde, outros como Zwingli, como Calvino, nas suas cidades na Europa, também vão questionar os desmandos da Igreja Católica, aquilo que eles acreditavam. Só que quero fazer um pequeno destaque: esses homens não foram os únicos que Deus usou para falar a papas ou a sacerdotes católicos e alertar sobre possíveis falhas que a igreja estava tendo. Creio que muitos ouviram e compreenderam aquilo que Deus queria, mas muitos tamparam seus ouvidos e preferiram seguir os seus próprios caminhos. E eu falo de forma especial de suas lideranças, até que chegou o momento em que Deus vai permitir esse racha. Surgirá as igrejas protestantes e a partir daí um novo fôlego, inclusive um novo fôlego evangelizador. Segue comigo? Página 207. Aqui nós estamos falando de Guilherme Carey.
1761 e morreu em 1834. O que me chama a atenção nesse homem? Durante toda a história da igreja ela é missionária. Ela vai, leva a palavra de Deus. São homens, normalmente, né, que se preparam, que oram. Temos algumas mulheres, inclusive Priscila e Áquila. Então, Priscila junto com seu marido, levar a palavra de Deus. Então, nós temos, como eu já disse, missionários mais caseiros, pessoal que leva a palavra de Deus nas suas próprias regiões. Mas aqui nós estamos falando ainda do século XVIII. E, normalmente, as pessoas que tinham um vigor maior para ir a lugares mais longínquos, provavelmente foram homens, embora houvesse mulheres, mas normalmente acompanhadas dos seus maridos ou dos seus pais, né? Ou da sua família. Mas falando aqui de mais um homem que vai marcar a história das missões mundiais, é o Senhor Guilherme. E das muitas coisas que Deus usou ele para fazer, eu quero destacar uma muito importante nesse texto, que é o segundo parágrafo. Olha só. Na sua pequena oficina, ele pendurou um mapa mundial feito pelas suas próprias mãos, e neste mapa ele incluirá todas as informações disponíveis: população, flora, fauna, características dos indígenas, etc. Ou seja, ele vai ser o primeiro missionário do período moderno que não apenas irá orar, convidar pessoas e ir avante na obra missionária, não. Ele vai fazer uma análise da população a que ele quer alcançar. Ele pega o mapa e vê quais são as características, quais são as plantas que tem, quais são os animais que tem. Gente, isso é um grande boom, é a grande gênese daquilo que nós chamamos das missões contemporâneas, daquilo que nós temos nas agências missionárias, como, por exemplo, a Jocum, que você primeiro vai para lá, vai se capacitar para depois ir para o campo missionário. Quando ele estuda as características, ele faz uma coisa que até esse momento não se fazia tão sistematicamente. Então, além da oração, além do jejum, além da palavra, além da sua dedicação, ele fez um planejamento e uma identificação do grupo e do alvo que ele tinha em Deus. Que interessante, que mudança. Talvez ele não tivesse assim tantas informações sobre o grupo. Aqui o texto não deixa claro, mas ele teve uma preocupação que até então não era a ênfase dos nossos missionários. E aqui eu quero encerrar a nossa aula de hoje. Já pensando na nossa aula presencial, vamos falar sobre página 208, Carlos Finney. Das muitas coisas que ele fez, o que eu gostaria de destacar: ele era um escritor e ele desenvolveu também, embora missionário, a sua área teológica, porque ele vai escrever um livro chamado Teologia Sistemática. Gente, isso vai contribuir muito para o desenvolvimento da teologia, dos estudos teológicos, e vai também contribuir para impactar os seminários. Volto a fazer a pergunta: será que a área que você almeja exercer a missão é realmente a área que Deus tem para você? Ou será que de repente no meio desse curso Deus vai te surpreender, te preparando talvez para fazer algo que você não imaginava em nome dele? Talvez Deus esteja preparando você para escrever. Talvez Deus esteja preparando você para ensinar. Juntamente com o seu testemunho, com levar a palavra, Deus precisa ter os seus missionários. Ele convocará pessoas com
atuações diferentes. Ninguém é melhor aos olhos de Deus, porque às vezes aos olhos dos homens não é assim, mas aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Às vezes a gente ouve falar tanto de Billy Graham e tantos outros que ganharam multidões para Jesus. Talvez Deus esteja preparando você para ganhar multidões. Talvez Deus esteja preparando você para ganhar uma pessoa que vai impactar multidões. Talvez Deus esteja preparando você para ser um escritor. Talvez esteja preparando você para exercer o seu chamado junto aos estudos acadêmicos. Sim, como médico missionário, professor missionário, um estudioso, já puxando a brasa para minha sardinha. Quem sabe você não é chamado para o ensino e preparar pessoas para ensinar. Que o nosso coração esteja sensível àquilo que Deus quer colocar em nossas mãos. Porque quando chegar o momento de Deus revelar algo novo na nossa visão ministerial, da nossa visão missionária, nós não vamos ficar confundidos. Nós vamos ter certeza que é Deus agindo. Eu me despeço de vocês, encerrando. Quero pedir desculpas. Tive alguns problemas técnicos, primeiro com a internet, depois com o celular. Eu não consegui gravar este vídeo de forma corrida como eu queria, mas eu consegui resolver os problemas do meu telefone. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos nos encontrar na próxima semana, em nome de Jesus. Um abraço.